PL 6299/2002, ou como está todo mundo chamando, PL do veneno. Você já deve ter ouvido falar desse projeto de lei, porque ele está sendo muito discutido, tanto em redes sociais quanto na mídia. E não é para menos. É um projeto de lei apresentado pela bancada ruralista, que já teve uma aprovação na Câmara, numa comissão especial da Câmara, e que vai ser agora encaminhado para o Senado e outras instâncias. Muitas ONGs e pessoas públicas estão absolutamente contra esse PL, e não é para menos. Para entender o porquê esse PL do veneno é tão complicado e tão ruim para o país, é necessário antes entender o que é o uso de agrotóxico hoje no Brasil. Esses dados foram tirados de uma meta-análise feita pela professora doutora Larissa Mies Bombardi, da USP. O nome do estudo é Atlas Geográfico do Uso de Agrotóxicos no Brasil. Esse é um dos dados que a Larissa publicou no estudo, que faz uma análise dos resíduos permitidos de agrotóxicos na União Europeia e no Brasil. Aqui você pode ver, por exemplo, que o nosso feijão cotidiano pode ter 400 vezes mais resíduos de malationa, que é um inseticida, do que na União Europeia. O que justifica um brasileiro poder estar 400 vezes mais exposto ao inseticida do que um europeu? Significa que a gente está comendo, bebendo e respirando veneno, porque as necessidades físicas de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo são as mesmas, então a gente não poderia estar exposto a 400 vezes mais o inseticida do que um europeu. Agora a água. A água, essa coisa linda, né, que a gente tem em abundância ainda, é uma coisa muito bonita, a nossa água comparada com a União Europeia. Por exemplo, 2,4-D, aquele nosso amigo derivado da agente laranja, na nossa água potável pode ter 300 vezes mais 2,4-D do que na água da União Europeia. O limite permitido de atrazina é 0,1 mg por litro. No Brasil pode ser 20 vezes mais. De acefato, no Brasil não tem limite estabelecido, veja bem. Malationa, água potável brasileira, não tem limite estabelecido, pode tacar malationa que a gente está bebendo. Para você entender o que significa ser aprovado no final, né, e entrar em vigor esse PL do veneno, eu vou falar aqui quais são os pontos principais e por que eles são tão preocupantes. O primeiro ponto do PL do veneno é em relação ao nome dos agrotóxicos. Esse projeto de lei pretende trocar a terminologia agrotóxico por defensivo fitossanitário e produtos de controle ambiental. Por que isso é perigoso? A palavra não significa nada, significa porque agrotóxico deixa bem claro que é um tóxico. Isso é muito importante para tudo que envolve, inclusive a aplicação, que é um outro ponto do PL. O que o PL quer fazer é retirar a obrigatoriedade de receita de um agrônomo para a aplicação dos agrotóxicos. Como que é atualmente? Atualmente não tem nenhuma possibilidade de se aplicar agrotóxico legalmente sem a expedição de um receituário para o engenheiro agrônomo, que vai dizer a periodicidade, a quantidade, a periculosidade. Esse projeto de lei, que é o que? Eu vou ler o que está aqui. Haverá um grande impacto na utilização de agrotóxicos de forma indiscriminada. O receituário é importante para que se estabeleça, através de critérios técnicos e para o profissional habilitado, a necessidade e a forma de aplicação do agrotóxico. Então é mais uma desregulação. Fica mais fácil você usar agrotóxicos sem ter nenhum tipo de profissional responsável. Você simplesmente não tem a quem culpar se algo acontece, se algum fator ambiental de contaminação, se alguém morre, não vai ter um ser humano responsável por isso. Fica tudo muito mais vago. Outro ponto que o PL do veneno quer flexibilizar é em relação à publicidade de agrotóxico. Hoje, é obrigatório que esteja clara a advertência sobre os riscos do produto à saúde das pessoas, animais e meio ambiente. O que os nossos amigos ruralistas querem? Nossos amigos ruralistas querem que não haja mais uma regra específica sobre propaganda de defensivos, passando a valer a regra de lei 9294/1996, que diz que a propaganda de agrotóxico deverá restringir-se a programas e publicações dirigidas ao agronegócio, mas sem obrigatoriedade de nenhum tipo de advertência dos riscos para a saúde humana, do meio ambiente e de pessoas. Falando de saúde humana, hoje no Brasil, como a gente viu, a situação já é péssima. Mesmo assim, ainda você não pode registrar nenhum agrotóxico que tenha efeito comprovado carcinogênico, teratogênico, mutagênico e distúrbios hormonais. O PL quer fazer o quê? Que você possa registrar qualquer agrotóxico desde que ele não tenha risco inaceitável. Agora, como que a gente vai calcular o que é risco aceitável e inaceitável? Por exemplo, câncer é aceitável ou inaceitável? Falência renal, aceitável ou inaceitável? Doenças neurodegenerativas, tá ok
ou é ruinzinho? Outro ponto desse PL que para mim deixa muito claro como ele é absolutamente inaceitável para a população e perfeito para alguns poucos bilionários e para a bancada ruralista são as novas regras de aprovação de agrotóxicos. Hoje, por exemplo, como que rola a aprovação de um novo agrotóxico? Tem que ter uma tripla análise. Passa pela aprovação do IBAMA em relação ao meio ambiente, da Anvisa em relação à saúde humana e do Ministério da Cultura, Pecuária e Abastecimento em relação à agricultura. Os nossos amigos ruralistas querem fazer o quê? Querem criar uma Comissão Técnica Nacional de Fitossanitárias, veja bem, não é agrotóxico, que concentre todo o poder para essa aprovação. Essa comissão técnica vai estar aonde? Vai estar embaixo do Ministério da Agricultura, cujo ministro é um ruralista. Isso abre uma brecha absurda para a gente aprovar coisas horrendas. Então, como pode se ver, o agrotóxico ele não existe nível seguro, porque a gente não sabe como a gente está sendo exposto. A gente não sabe, por exemplo, que até então que a gente é exposto pela água, que a gente é exposto pelo solo. Então, hoje a situação já é calamitosa. A gente já é o país há muitos anos recordista de uso de agrotóxico. Daí o pessoal da bancada ruralista fala, mas é porque nós somos também recordistas de safras, a gente tem 3 safras por ano no mesmo terreno, a gente planta milho, a gente planta trigo, a gente planta soja. Sim, é verdade. E tudo isso com muito agrotóxico. Então o que você acha que acontece com essa terra desse local e com a água desse local? Vai ficar tudo contaminado muito mais rápido. Então, o agrotóxico dá muito dinheiro para muito pouca gente e traz muito problema para muita gente. É por isso que o PL do veneno é tão perigoso. Para a gente não se sentir tão de mãos atadas, uma coisa que a gente pode fazer sim é escrever para o nosso congressista, escrever para o nosso deputado federal, nosso deputado estadual, deixando claro que a gente não vai nunca mais votar nele se ele votar a favor ou se mostrar publicamente a favor desse PL. Outra coisa importante para a gente deixar claro a nossa posição anti-PL do veneno é participar de abaixo-assinados. Se você entrar no chegadeagrotóxicos.org, você pode colocar a sua participação ali, já são mais de 400 mil pessoas que estão ativamente contra o PL do veneno. Todas essas atitudes vão fazendo a sociedade civil ter mais voz. A gente está em ano eleitoral, então a nossa voz, mais do que nunca, é importante. 2,4-D, que é um herbicida derivado do agente laranja, na soja. No Brasil, pode ter 2 vezes mais do que na europeia. A cefato, que é um inseticida e acaricida, no Brasil, ele pode ter resíduos 10 vezes maiores do que na europeia. A malationa, nossa querida malationa, na alface brasileira, ela pode ter 16 vezes mais resíduos do que na alface europeia. Mas veja bem, os ruralistas estão certos, a gente não exagera no agrotóxico. Isso é intriga da oposição, tá tudo certo.